Abraão gerou Isaque, e quando Isaque morreu, ele foi enterrado com Abraão, sob a mesma visão, o mesmo pensamento, o mesmo fundo clamando pelo fundo, o mesmo eu sei que o meu Redentor vive. A mesma coisa, a mesma evidência. E então, quando Isaque gerou Jacó, e Jacó morreu bem lá no Egito, bem distante desta terra, e ele era aleijado, ele andava diferente da maneira que costumava andar, porque uma noite ele entrou em contato com um anjo de Deus, e o Senhor tocou o seu quadril e o fez andar diferente. Ele tinha uma evidência de que ele havia se apoderado de Deus, e Deus havia se apoderado dele. E foi dessa maneira, quando ele recebeu aquela evidência, aquele velho quadril aleijado com o qual ele andava ali, fazendo-o andar direito. De um lado, um grande fanfarrão, um grande... Bem, o que ele era verdadeiramente chamado, ele era um enganador. Foi chamado enganador. A própria palavra Jacó significa enganador. E quando ele estava deste lado, um enganador, um grande, sadio, forte enganador. Do outro lado, um príncipe coxo que havia estado com Deus, tocado. Diferente, tinha aquela bendita bênção dentro dele. Ele andava diferente, ele atuava diferente, ele vivia diferente. E quando ele estava para morrer bem lá no Egito, pense nisso agora, com aquela inspiração antes da ressurreição, dada para ele numa medida antes da ressurreição, ele disse, eu sei que algo vai acontecer lá no Egito, não no Egito, porém, lá na Terra Prometida, um dia destes, deste modo, no mesmo lugar que esta inspiração, vem aqui, meu filho José, o qual era profeta. Ele disse, venha aqui e coloque sua mão nisto, luta, o lugar onde eu estive, e jure para mim, pelo Deus do céu, que você não me enterrará aqui. Jure que você não me enterrará aqui. Pois ele sabia que era essencial que ele fosse reunido com aquelas pessoas. Essa é a razão hoje que nós desejamos cantar enquanto colocamos nossa mão na velha rude cruz. Eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor, ainda que isso seja criticado, ainda que isso seja escarnecido, ainda que eu seja um rapaz muito popular aqui. Da mesma forma, um dia, como era, um mocinho andava pela cidade aqui, e de certo modo popular entre assim por diante, as pessoas jovens. Porém, eu vi algum dia que desceu aqui dentro, e eu tomei o lugar do lado coxo, do outro lado. Vocês não estão felizes esta manhã por tomarem suas posições lá? Pois houve algo em vocês. Uma jovem, quando era apenas um pregador jovem aqui num local onde eu pregava, eu a levei à igreja uma noite. Ela disse, Billy, nós, depois da igreja, poderíamos ir à sessão de cinema? Eu disse, eu não vou às sessões de cinema. Ela disse, nós poderíamos marcar um compromisso ou encontro para irmos a um baile que vai ter. E a moça era uma professora de escola dominical. E eu disse, ora, não, seu irmão era um ministro, ele não mora muito longe daqui. E ele disse, poderíamos ir a um baile? Eu disse, eu não danço. E ela disse, você não dança? Disse, onde é que você se diverte? Eu disse, venha à igreja, eu lhe mostrarei. Amém. Eu lhe direi, irmão, quando eu sinto aquele poder de transformação, de ressurreição do Senhor Jesus Cristo circulando no corpo humano, que dá aquela segurança perfeita, há mais alegria nisso em 5 minutos do que há em todo o prazer mundano que pudesse ser dado. Esse poder ressuscitado. Bem, naquela noite, pecadores vieram ao altar. Ela estava sentada lá atrás chorando também. Eu disse agora, olhe, irmã, está vendo onde está a minha alegria? Eu disse, eu estou mais feliz agora mesmo do que todas as coisas que se pudesse dar no mundo. O mundo e todo o seu poder nunca tomaria o lugar disto. Ver almas virem, há algo aí, diz, bem, o que é? Isso não é de sua conta. Oh, sim, é sim. É da conta de cada homem e mulher que nasceu do Espírito de Deus.
cuidar que cristãos entrem no reino de Deus. É seu dever, é de sua conta. E que alegria é quando tudo está acontecendo, consumado. Veja que paz. Sim, Jacó disse, agora coloque sua mão aqui e jure que você não me enterrará aqui. De modo que eles o levaram e o enterraram lá com os demais. E então José, isso de certo modo veio de Jacó para José. E quando José morreu lá no Egito, ele disse, agora olhe, não me enterre aqui, porque eu sei que algum dia nós vamos sair daqui. Deste modo, você simplesmente deixe meus ossos do lado de fora da terra. Oh, que coisa! Eu quero dar testemunho o mais que possa de que eu creio nisto. Isso é correto. Disse, depois que eu estiver morto, apenas deixe meus ossos ali por testemunho. Está vendo o que é isso? Ele pôde dizer tanto quanto Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, pois ele havia visto a coisa inteira dramatizada. Ele havia visto, como Jó. Jó viu isso numa visão. Abraão viu isso através de Isaac, o qual Jacó e assim por diante. E Jacó havia visto isso através da luta. Agora, José viu isso através de sua própria vida. Ele viu que ele nasceu um menino peculiar, que ele era vidente. Havia algo diferente nele que ele podia ter visões. Ele não conseguia entender isso. Ele até mesmo foi e viu, disse a sua mãe e ao seu pai, quando eles tentaram corrigi-lo. Quando ele viu os molhos todos que se inclinavam aos dele, ele não conseguia entender isso. Porém, então, em seguida, ele descobriu que ele foi traído pelos seus irmãos. Ele disse, o que eu estou representando aqui, o que é esta presciência que estou recebendo? Ele observou sua própria vida. E qualquer homem pode observar sua própria vida e dizer mais ou menos o que é, se sondar a si mesmo, se verdadeiramente é cristão ou não. Observe as coisas que você faz e o que você diz, e sua companhia, e assim por diante. Você descobrirá se você verdadeiramente tem algo aí ou não. Ele via sua vida à medida que ela começava a se mover, e logo em seguida descobriram que ele foi lançado num buraco, enganado pelos irmãos, supondo haver sido morto e lançado dentro de um buraco, e foi levantado novamente. José previu isso. Ele viu a si mesmo na prisão, ele viu a si mesmo no calabouço. Ele viu que Deus estava com ele, seja o que for que ele fizesse, ainda assim. Ele era o príncipe da prosperidade. O mundo prosperou. Em todo lugar que José estava, havia prosperidade, pois ele era o príncipe da prosperidade. E ele, sendo sombra de Cristo, onde quer que Cristo esteja, há prosperidade. E quando Cristo retornar à terra, toda a maldição da terra será tirada um dia destes. O velho deserto florescerá como rosa, e os lugares ásperos ficarão planos, e ela produzirá em abundância, pois ele é o príncipe da prosperidade, seja onde for que ele esteja. Aleluia! O príncipe da prosperidade. Como nós poderíamos tratar sobre isso por mais ou menos 1 hora agora mesmo. Porém, para apressar agora, nós temos que nos apressar. Agora veja José, vendo isso então, quando ele sabia de tudo o que fez, ele viu seus irmãos que o traíram, finalmente vieram a ele, não sabendo quem ele era, e inclinaram-se diante dele reverentemente. E aqueles que o crucificaram, como foi, o lançaram na terra, aqueles que o venderam aos egípcios, todos aqueles que o maltrataram, permaneceram diante dele. E ele, o grande príncipe, e eles tremeram. E eles disseram, isso, tremeram, porque disseram, assassinamos o nosso irmão, e tudo a respeito, e como que isso era para ser numa sombra. José, ele sabia que essa seria a condição do mundo na vinda do Senhor Jesus. Desse modo, ele fez menção de seus ossos. Ele disse, não me enterrem aqui, porém, eu desejo deixar cada testemunho que posso, que eu creio que algum dia haverá uma ressurreição além,
para onde aqueles que tiveram essa mesma inspiração partiram. E deste modo a Igreja poderia dizer esta manhã, ainda que fanaticamente, como se nos chamam, ainda que por razão de crermos no poder da ressurreição, ainda que creiamos na cura divina e em todos os sinais sobrenaturais que Cristo prometeu, nós temos que ficar do lado do analfabeto ou do fanático e assim por diante. Não faz diferença alguma o que tenhamos que suportar,